A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Paulo Francisco da Silva. Eu congrego na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, que fica situada na quadra 207, Santa Maria Sul, Brasília, Distrito Federal. Igreja dirigida pela pastora Terezinha, serva do Deus vivo. Hoje veremos o capítulo 6 do livro de Neemias, que fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém e as reações dos opositores, como também as sábias respostas de Neemias. Vamos agora ler a palavra de Deus, versículo por versículo, do capítulo 6 do livro de Neemias. No versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Versículo 2, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontramo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Meus amados irmãos, a quinta reação dos inimigos, descrita no versículo 1 e 2, foi uma tentativa maldosa de aproximação. Tobias e seus aliados acompanhavam de longe o desenvolvimento da obra e dos acontecimentos de Jerusalém, pois tinha informantes ali, infiltrado na obra. Nenhuma de suas tentativas de impedir o andamento da obra havia prosperado. Eles ouvem que os muros já estão prontos e as obras quase concluídas. Pouco lhe restava agora fazer, entretanto, eles continuavam dispostos a impedir a conclusão da obra de Deus, enquanto houvesse a mínima possibilidade para isso. As suas investidas agora tinham a intenção de atrair Neemias, o líder da restauração de Jerusalém, para fora da cidade, para as aldeias no vale de Ono. Ficava aproximadamente uns 30 quilômetros ao norte de Jerusalém. Com que intenção? Certamente não era para fazer acordo ou aliança com Neemias. Também não era apenas para atrasar a obra. O provável objetivo era de matar Neemias e posteriormente invadir Jerusalém. Nos versículos 3 e 4, a sábia resposta de Neemias. Versículo 3, enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. No versículo 4, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias era um grande homem de Deus. Estou fazendo grande obra, de modo que não posso descer para ter convosco. Neemias nunca deixava de responder às investidas dos inimigos. Sua resposta nesse incidente sempre me impressionou muito e me trouxe alguns ensinamentos. Em primeiro lugar, por sua percepção de que estavam comprometidos com a obra muito importante que é a obra de Deus. E em segundo, porque ele, sabendo que se tratava de uma armadilha para eliminá-lo, estrategicamente deixou essa questão de lado, fez-se de desentendido. Em terceiro lugar, pelo seu senso de prioridade que, naquele momento, era concluir a obra e garantir a segurança e bem-estar do seu povo. E em quarto lugar, pela sua postura firme, não cedendo à pressão e insistência dos seus inimigos. Isso, meus amados irmãos, nos leva a algumas reflexões. Primeiro, o que estamos fazendo de importante aqui neste mundo? Segundo, quais são as obras verdadeiramente importantes com as quais um cristão ou um líder precisa estar comprometido? Resposta: certamente são aquelas com desdobramento eterno. Quando um servo de Deus está trabalhando nesse tipo de obra, sempre haverá chamamentos maldosos para que ele deixe
a obra de Deus, o caminho de Deus e perca o foco e perca a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós temos paz, nós temos verdade, justiça, nós temos mansidão, nós temos temperança através do Espírito Santo de Deus. E aqui nós vemos um homem comprometido com a obra de Deus, comprometido e com o objetivo certo de que nada poderia impedir dele fazer a obra de Deus. O servo de Deus precisa se manter em estado de alerta, ficar atento a tudo. Vigiai e orai, diz o Senhor. Com os irmãos em Cristo, que nós pensamos que estão do nosso lado, mas às vezes nos questionam por fazer a obra, nós vemos que até mesmo o da nossa igreja, os da nossa casa, querem nos impedir de fazer a obra de Deus. Não importa a circunstância, a obra de Deus tem que ser feita e o nome do Senhor tem que ser exaltado. Lucas 19:40 diz, se não clamarem, para fazer a obra de Deus, para pregar a palavra de Deus, as pedras clamarão. Louvado seja o nome do Senhor. A sexta reação dos opositores e outra resposta de Neemias. No versículo 5, 6 e 7 fala da sexta reação dos opositores, dos inimigos de Neemias. No versículo 5 diz assim, então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. No versículo 6, do teor seguinte, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. No versículo 7, e puseste profeta para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Preste atenção, meus irmãos. A sexta reação dos inimigos, descrita no versículo 5, 6 e 7, foi de calúnia e intimidação. O inimigo é persistente, porém já se mostra repetitivo, previsível e sem criatividade. Sem ter muito a fazer, ele volta a apelar para uma suposta revolta de Neemias contra o rei da Pérsia. O caluniador acusa Neemias de suscitar profeta para promovê-lo como futuro rei de Judá. Nós sabemos que o inimigo não se entrega facilmente. E quando não tem argumentos, distorce a verdade. Neemias estava fazendo a obra de Deus e o inimigo das nossas almas, o diabo, está furioso, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, quando procura se colocar diante das mãos do Senhor, das santas mãos poderosas, para fazer a vontade do Senhor, para ser vaso de honra, ele vai tentar derrubar de qualquer maneira, mas saiba que o Senhor está ao nosso redor, com anjos para nos proteger, porque a obra de Deus tem que ser feita e feita com amor. Nos versículos 8 e 9, vem outras respostas de Neemias. No versículo 8, mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. No versículo 9, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Neemias clama a Deus para que dê força, para que fortaleça suas mãos e conclua a obra do Senhor. Assim, mais uma vez, o inimigo não consegue interromper a obra e Neemias continua pedindo força a Deus para continuar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo
e ele fugirá de vós. Diz assim a palavra de Deus que está em Tiago 4, versículo 7. A sétima reação dos inimigos, descrita no versículo 10 até o 14, foi de falsa profecia mediante suborno. Vamos ler os versículos 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Preste atenção, meus irmãos. A astúcia e persistência dos inimigos não tem limite. Não se sabe a razão de Semaías, o falso profeta. Como nos dias de hoje, existem falsos profetas que estão desencaminhando o povo de Deus para não trilhar o caminho de vida, de paz e de vida eterna. Então eles estão furiosos. Então Semaías era um profeta, mas era um falso profeta. Estava recluso em sua casa. Por conta disso, Neemias deve ter recebido o recado para visitá-lo, pois este tinha algo supostamente importante para revelar-lhe. Lá chegando, Semaías arma a cilada para pegar Neemias. Diz ter recebido de Deus a revelação de uma conspiração contra Neemias, tramada pelos seus inimigos para matá-lo naquela mesma noite. E para escapar da morte, ele diz que Neemias deveria ir com eles ao templo e lá se refugiar. Aqui, meus irmãos, era mais uma cilada dos inimigos. Neemias, ele sabia que se ele não fosse esperto e se ele não tivesse cuidado, iriam atentar contra a sua vida. Para você ver como conhecer a palavra de Deus é importante. Então Neemias era um homem de Deus, ele conhecia as Escrituras e responde no versículo 11: porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Irmãos, um bom líder precisa estar sempre atento às propostas que recebe, principalmente quando há um clima de hostilidade e oposição ao seu redor. Sua primeira reação reafirma sua coragem para enfrentar qualquer inimigo. Já tinha demonstrado coragem antes, nos momentos mais críticos da obra, e não era agora, quando a situação lhe era mais favorável, que iria recuar, esconder-se ou refugiar-se. Sua segunda reação e motivo para não cair naquela cilada era a proposta de entrar no meio do templo, num lugar santo, onde somente os sacerdotes podiam entrar, o que lhe era vedado. E nesta hora, quando a revelação de última hora contradiz o que estava escrito na palavra de Deus e na lei do Senhor, que o detector de falsas profecias ou falsos profetas tinha que ser sinalizado. Um líder não pode ser ingênuo, desconhecer a palavra de Deus. Por isso muitos estão caindo por não conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Muitos líderes, muitos pastores, muitas igrejas estão trilhando outros caminhos a não ser o caminho de vida eterna, que é o caminho de Cristo Jesus. Mas, por outro lado, Deus não é um Deus de contradições e de confusão. Então Neemias sabia que se ele entrasse na casa de Deus, no templo do Senhor, onde era só o lugar do sacerdote, ele estava pecando contra Deus. E ali haveria sim uma possibilidade de acusar Neemias. Já no versículo 12 e 13 diz assim a palavra do Senhor. Versículo 12: então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. No versículo 13: para isso subornaram, para me atemorizar
e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperar. Daí, meus irmãos, dá para entender que os inimigos de Neemias queriam ter algo para o acusar, para colocar eles contra o tribunal ou contra o seu próprio povo. Se Semaías não era enviado de Deus, era enviado de quem? Muitos falsos profetas estão dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Cuidado, irmãos. Deus não é o Deus de confusão, e o Espírito Santo que está no teu coração vai dizer se vem de Deus ou não de Deus a palavra que vem da boca do profeta. Então Neemias percebeu logo que os inimigos de sempre estavam financiando aquela cilada e, além de tentar desestabilizar emocionalmente Neemias, tinha a intenção de arruinar irremediavelmente sua reputação diante do povo. Pode-se extrair desse episódio que Satanás, quando não consegue impedir a obra de Deus, fará tudo para destruir a reputação dos que lideram a obra de Deus, né? Dos que lideram a casa do Senhor. É preciso vigiar, é preciso orar, porque o inimigo das nossas almas estão tentando nos tragar. Já no versículo 14, vemos como se procede um homem de Deus. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a essas suas obras, e também na profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias entrega nas mãos do Senhor os seus velhos amigos, os seus mais novos contratados, uma falsa profetisa e outro falso profeta. Tudo isso para impedir o andamento da obra do Senhor. Nos versículos 15 a 19, vemos os objetivos alcançados. Tão importante quanto começar e concluir um projeto. O difícil é continuar, perseverar e concluir. Nesses 5 últimos versículos do capítulo 6, temos o importante registro do término da obra. A 8ª reação dos opositores, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de abril, do mês de Elu, que era comprometido entre agosto e setembro, em 52 dias. O dia tão esperado por Neemias e pelo povo chegou. A obra foi concluída no dia 25 do mês de Elu, comprometida entre agosto e setembro. Louvado seja o nome do Senhor, do calendário judaico, E o planejamento e a liderança de Neemias certamente foi o fator determinante para o êxito desta obra. Será assim o servo de Deus. Salmo 1, versículo 4. Tudo o que ele fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 16, os inimigos viram que Deus estava com Neemias e os seus colaboradores. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de Deus é que fizemos esta obra para a honra e glória do Senhor. Isaías 43, versículo 13, diz que agindo Deus, quem impedirá? Então a última reação dos inimigos diante das notícias de conclusão da obra foi de temor. E além disso ficaram com orgulho ferido, com sentimento de impotência, desmoralizados diante de sua gente e dos judeus. Aos olhos deles, a obra é realizada por Neemias e o povo foi um feito tão extraordinário que tiveram que admitir a intervenção divina no processo. Deus estava no controle de tudo, como está no controle da tua vida e como está no controle da minha vida. Glória seja ao nome santo do Senhor. Aleluias.
Já nos versículos 17 a 19, fala sobre os aliados dos opositores. Versículo 17, também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muito em Judá lhe eram ajuramentado, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias. No versículo 19, também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Então esses três últimos versículos do capítulo 6 trazem revelações esclarecedoras. No decorrer da narrativa da reconstrução do muro, há reiteradas referências a Tobias e aos demais inimigos de Neemias, tomando conhecimento do andamento da obra e do que passava em Jerusalém. Tobias tinha aliados infiltrados em Jerusalém, gente que até participava da força e do trabalho de Neemias. Então Neemias era um líder preparado por Deus, um líder que não pode ser ingênuo ao ponto de achar que sempre terá do teu lado só pessoas boas. Antes, porém, tem que considerar o fato de ter gente alinhada a outros interesses, pessoais, familiares ou de outra natureza, mas não conforme a palavra de Deus e a obra de Deus. Só que vemos em Neemias, que era um homem que estava alinhado com Deus, quando ele diz, a obra não é minha, mas do Senhor. E toda honra e toda glória seja dada a Jesus. A paz do Senhor, os irmãos, e que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês.